Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da primeira semana da Quaresma, dia 25 de fevereiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Naquele tempo, vendo Jesus que uma grande multidão se formou em torno dele, ele ensinava dizendo: esta geração é uma geração má. Ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de longe para escutar a Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas também se levantarão com esta geração de homens, e eles os condenarão, porque eles acreditaram na pregação de Jonas e se converteram. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos prosseguindo a nossa caminhada quaresmal, o nosso êxodo pessoal, onde eu e você somos convocados a uma peregrinação espiritual, a entrarmos em nossos corações para percebermos as forças de pecado e as forças de mal que estão presentes aí e que vão trazendo para mim e para você infidelidade e desvio, ou quem sabe até apostasia do coração. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos o Senhor falando uma segunda vez para Jonas, com uma missão bem específica: ir à cidade de Nínive, anunciar que Nínive seria destruído. No primeiro tentativa de Deus, Jonas fugiu dessa convocação. Jonas não quis ouvir o Senhor, principalmente porque ele dizia a Deus: mas o Senhor faz a gente ir prometer destruição e depois tem um coração rico em misericórdia e não concede a realização daquele feito, e assim nós ficamos envergonhados. E Jonas tentou fugir da palavra de Deus. Mas agora, numa segunda vez, o Senhor vai até Jonas e ele aceita então a missão e vai até Nínive e proclama a destruição da cidade. E todos passaram por um processo de conversão interior, porque a Quaresma é uma convocação para que eu e você reavivemos a nossa fé e busquemos também a conversão interior. Não uma trocagem de maquiagem, não uma trocar a cor do cabelo ou a cor da veste, mas uma mudança interior, uma metanoia. É o grande convite da Quaresma: reavivar a fé e participar também de um processo de conversão interior, conforme o anunciado por Jonas. Agora, nós vemos Jesus utilizando este testemunho de Jonas. Como Jesus viu que uma grande multidão estava ao lado dele, e que esta multidão que estava ao lado dele, nem todos tinham reta intenção, nem todos o buscavam com coração sincero, porque o que Jesus pede a mim e a você é: converta-se e creia no Evangelho. Converta-se e creia no Evangelho. E essa conversão não significa adaptação a normas e a regras, mas essa conversão significa uma mudança interior. Por isso Jesus vai ver ali do meio daquela multidão os fariseus com os corações fechados, que não se convertem. Então ele vai começar a ensinar aquela multidão dizendo: esta é uma geração má. Imagine a coragem de Jesus de dizer para aquela multidão que estava ali ao lado dele, uma multidão que ia atrás dele, que o buscava. E Jesus diz: esta é uma geração má. Porque às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, em nossas igrejas cheias, em nossos cultos cheios, quantas pessoas também estão ali com o coração mau, com pensamentos maus, sentimentos maus, condutas más. Quantos? E não são poucos. Isso aí, independente de igreja, independente de religião. Independente de igreja, independente de religião. Esse fermento de iniquidade, ou esse fermento de pecado, ele leveda em todas as realidades religiosas e eclesiais.
de modo que em todas elas nós encontramos esta infidelidade. Por isso Jesus vai dizer: esta geração é uma geração má. Ela pede um sinal, porque ela vive de espetáculo. Ela quer uma religião de espetáculo. Ela não busca uma conversão do coração, mas ela quer uma religião de espetáculo. Aqueles homens e mulheres que são consumidores compulsivos de milagres e de espetáculos, mas que não se convertem, não mudam de vida, não levam uma vida diferente. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes uma pessoa pode ficar anos e anos sentado nos bancos das nossas igrejas e não se convertem. Elas pensam que pode continuar levando a vida do mesmo modo, porque não precisa se converter. Basta comungar todo dia, basta ouvir a missa, basta fazer isso, basta fazer aquilo, mas não mudar o coração. Aí vem a palavra de Jesus dizendo: esta geração é uma geração má. Ela pede sinal. Jonas foi um sinal para os ninivitas. Ao ouvir a palavra e o testemunho de Jonas, os ninivitas se converteram, trocaram suas vestes, sentaram em sacos, jogaram cinza sobre a cabeça como elementos penitenciais. Jonas foi esse instrumento de conversão para a cidade de Nínive, e eles acolheram. Então agora Jesus começa: a geração vive pedindo sinais, mas nenhum sinal será dado a ela a não ser o sinal de Jonas. Jesus fala da sua ressurreição. Como Jonas ficou 3 dias no estômago de um peixe, agora Jesus recorda também, falando da sua ressurreição futura, onde Jesus também ficará 3 dias no seio da terra e ressuscitará, ressurgirá. Mas para isso é preciso ter os olhos do Espírito. É preciso que os olhos do Espírito nos façam compreender esse mistério da ressurreição de Jesus. Porque às vezes os sinais acontecem, mas nós não temos discernimento e não conseguimos perceber a presença de Deus em nossa vida, porque o coração está fechado. A autossuficiência está crescente, presente. Há também a apostasia do coração, o coração fica duro. E isso aí vai fazendo com que eu e você não compreendamos mais as coisas de Deus e os mistérios de Deus. Aí vem a advertência de Jesus: esta é uma geração má. Mesmo com muitas igrejas, mesmo com muitas pregações na internet, mesmo com muitas missas, mesmo com muitos cultos, mesmo com muitos livros, e o Senhor vai dizendo: esta é uma geração má, porque ela não tem os pensamentos de Deus, mas somente os pensamentos dos homens. E Jesus diz, no dia do juízo, a rainha do sul, ela vai se levantar e julgará esta geração, porque ela veio do sul para ouvir a Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus é maior do que Salomão. E ele continua: no dia do juízo, os ninivitas se levantarão para julgar também esta geração, porque eles ouviram a palavra de Jonas e se converteram, e aqui está quem é maior do que Jonas. Mas aquela multidão não conseguia discernir e ver a Jesus. Por isso ela se converte numa consumidora compulsiva de milagres e de sinais, mas que não convertem a vida dela. Que esta palavra seja uma advertência para mim e seja uma advertência para você, porque esse tempo da Quaresma é justamente um tempo de reavivar a nossa fé e buscarmos a conversão interior. E aí já está uma grande batalha espiritual para mim e para você. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração, dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com teu santo e veraz mandamento. Amém. Nossa Senhora dos Anjos, rogai por nós. Paz e bem.